Agora o vereador Rafael da Ípica, com direito a 15 minutos, podendo ceder a parte ou não. Senhor presidente, boa noite, nobres pares, público presente, amigos internautas que aqui nos ouvem. Eu venho aqui hoje discorrer um pouquinho sobre a minha preocupação quando se diz respeito, vereadores, ao desenvolvimento de nossa cidade. Como vocês pensam, Mairinque, daqui 5 anos? Talvez nos próximos 10 anos. Para quem não tem neto ainda, o filho, a juventude do seu filho será como aqui em Mairinque? Então, para que nós possamos ter um futuro melhor em nossa cidade, amigos vereadores, nós precisamos começar a agir. Não que não estamos agindo. E aí eu peço ajuda de todos os vereadores. Nós precisamos encarar, não que encaremos, né, a missão de vereadores como uma verdadeira vocação de transformar a cidade, a sociedade, consequentemente, a vida dos nossos munícipes. Por que eu estou dizendo isso? Porque Mairinque hoje, amigos, não tem identidade. Então, nós não sabemos se nós moramos numa cidade turística, que tem um baita potencial turístico, no meu ponto de vista, para se tornar uma cidade turística, ou se é uma cidade industrial. Porque também temos um potencial, talvez menor, mas de se tornar uma cidade industrial. Eu estou dizendo isso porque as cidades vizinhas ao entorno do nosso município vêm se desenvolvendo, crescendo, né? Cidades melhores estruturadas, governadas. Por exemplo, São Roque é uma delas. Passa por uma dificuldade, talvez não de gestão, mas financeira, passa. Mas está tocando bem, né? Com transparência, com tranquilidade, sem colocar ali em prejuízo o servidor, a população. Então, é isso que nós esperamos aqui em Mairinque. Né? E tu? Mesma coisa, berço da República. Está lá. Tiveram uma sacada de marketing maravilhosa, com os orelhões, né? Com as coisas ali num tamanho fora do normal. E vai conhecer, Itu, como funciona aos finais de semana. Lotada a cidade. Bomba o comércio. Gera emprego. Aumenta a arrecadação. Agora fica aqui a minha pergunta. Mairinque não pode ser uma cidade turística? Talvez o berço da ferrovia? Tem tudo para ser. Olha os patrimônios históricos que temos aqui na cidade, no centro. A estação ferroviária, o horto florestal que já foi tanto judiado, até mesmo pelo parlamento do legislativo. Represa de Tupararanga. Então, veja o potencial turístico que o município de Mairinque tem. O clima aqui é favorável. A história do município nem se fala. Então, é nesse contexto que eu já venho aqui pedir o apoio dos nobres vereadores e da Comissão de Cultura e Turismo da cidade, para que nós possamos convocar aqui um representante do Executivo antes que nós votemos a criação do Conselho de Turismo dessa cidade. Porque nós precisamos planejar o futuro de Mairinque. Nós precisamos enxergar o potencial de crescimento turístico de nossa cidade. Qual é o planejamento para a estação ferroviária? Repito, para o horto, para os patrimônios históricos do nosso município, para a represa de Tupararanga. Qual é a visão a médio e longo prazo? Porque o tempo vai passando, nada acontece e Mairinque continua virando piada por um lado e cena triste com o outro, com aí
os veículos de comunicação nos lembram, né? Infelizmente, todo ano. Então, precisamos visualizar o futuro dessa cidade. E, para isso, população e vereadores têm que ter planejamento. Nada se faz sem planejamento. Com fala pronta, com jargão de tem jeito, isso não se resolve nada. Se não tiver pessoas capacitadas e que entendam realmente por onde passa o desenvolvimento de nossa cidade, com plano de trabalho, com metas, com números, não vai mudar. Nada sai do papel e nada acontece. Consequência, Mairinque só vem regredindo. E não é de hoje. Vocês sabem disso, vereadores. E talvez não seja pela falta de empenho dos senhores. É que, infelizmente, não houve um consenso da maioria em cobrar a recondução de Mairinque nos trilhos. Então, eu espero que haja esse planejamento. E, para isso, eu gostaria muito de ouvir o secretário ou diretor de turismo nesta casa sobre o Conselho de Turismo. Peço aqui já, e que fique constado em ata, né, que conste em ata, que seja realizada uma audiência pública para tratar o assunto turismo e Conselho Municipal de Turismo. Porque as coisas vêm acontecendo e não são bem explicadas. Por exemplo, a criação da fundação, a Fundação de Cultura. Eu só vou levantar aqui um tema, um único tema. São de 7 a 9 cargos, não me lembro. O subsídio para custear esses cargos durante um ano passa de R$500 mil e não está previsto na LOA 2020. E eu lembro muito bem que a justificativa para que esse projeto fosse aprovado com urgência era que precisava ser constado no LOA. E por que não houve? Por que não está previsto este recurso? Então, aí nós podemos imaginar o tamanho da desorganização. Também gostaria aqui de falar sobre o potencial turístico da represa Itupararanga. Pega Mairinque. Dia 23 agora, tem um congresso sobre os esportes náuticos do Estado de São Paulo. Eu estarei presente e eu gostaria que aqueles vereadores que puderem, principalmente a comissão de turismo desta casa, possa presenciar este evento. Fazer os questionamentos e entender o que... Porque a gente pode falar assim, esporte náutico. O povo está precisando de emprego, o Rafael está falando de esporte náutico, está falando de jet ski. Não, por trás disso tem a rede hoteleira, né? Tem o comércio no ramo alimentício, tem o turismo, que vem aquecendo cada vez mais o interior paulista. E Mairinque tem tudo para se tornar um potencial turístico. Repito novamente, e isso só será possível com planejamento. Então, marquem na agenda, dia 23, eu vou pegar o endereço, Congresso sobre Esportes Náuticos no Estado de São Paulo. E na mesma esteira de raciocínio, vereadores, eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre a questão financeira da cidade. Toda semana nós podemos ouvir, né, que a arrecadação caiu, que está difícil de poder aí pagar as contas, que o PA parou porque não está pagando os médicos, que os coletores estão com uma possível greve porque não está pagando a empresa de lixo, os servidores com seus vencimentos atrasados, e não há uma única medida do executivo, do gestor maior, aquele que tem a caneta na mão para economizar, para contingenciar a despesa. Se você, o que é aí pai de família, desculpe, a voz hoje não está muito boa, mas que tem ali as contas da casa, né, numa planilha, se começou a aumentar o gasto, ele vai ter que cortar de algum lado para poder pagar suas contas, conseguir colocar comida, não é verdade? O aluguel para quem paga aluguel.
E é o mesmo raciocínio na administração pública, lógico, de uma maneira mais técnica, macro. Agora, o que não dá para aceitar é nada acontecer nesse sentido. E ainda ter algumas medidas do Executivo para aumentar o gasto do município, como hoje será recebido aqui um projeto substitutivo do projeto 56, que dispõe sobre a contratação por prazo determinado de 12 meses. Olha, chega próximo da campanha do ano que vem, né? Será que é um projeto eleitoreiro? Não tem dotação orçamentária para isso. A máquina já está inchada e o Executivo com o objetivo de contratar mais cargos, não estou falando que são cabos eleitorais, cargos, sem concurso, sem um processo seletivo e sem dotação orçamentária no município. Então, a máquina vai ficar ainda mais inchada. Quem vai aprovar um projeto desse? Aí eu peço a ajuda dos vereadores para que nós possamos nos unir, rejeitar esse projeto até que ele explique onde está a dotação orçamentária para consolidar essa despesa, para que não fiquem mais pessoas sem receber. Qual é o planejamento do Executivo? Qual é a preocupação dele? É reduzir gasto para fechar a conta? Não está aparecendo isso. Então, eu tenho aqui dezenas de dúvidas, sem nenhum tipo de explicação concreta e plausível. E, enquanto isso, amigos, os frutos da cidade, quando eu digo os frutos, são jovens, estão sem oportunidade de emprego aqui, tendo que sair fora da cidade para ganhar o pão, para trabalhar, para poder sustentar a sua família. E isso não é pouco, não. No mínimo, 100, 200 jovens ao ano saem daqui porque não têm oportunidade de emprego. E, por um outro lado, a falta de organização contribui para o inchaço do município. Por quê? Saem da Grande São Paulo, centenas de pessoas sem emprego, desempregadas, num estado de vulnerabilidade social, e vão para onde? Para os loteamentos irregulares, que ainda continuam crescendo na cidade. Então, nós podemos acompanhar uma ingerência geral. Então, nós precisamos, devemos, temos obrigação, temos aqui a missão, porque quem não age com missão perante o problema, ele é omisso ao problema. Ele está concordando com aquilo. Eu tenho certeza que nesta casa, os vereadores aqui estão para agir, porque têm hoje um mandato como uma missão de transformar a cidade. Para isso, nós precisamos agir perante esses problemas e não concordar com eles. Eu espero hoje, na ordem do dia, o apoio dos senhores para não deixar o prefeito continuar gastando de uma maneira desenfreada o dinheiro público do Mairinquense. Eu separei aqui vários temas, mas o tempo já está acabando. E eu ouvi um pronunciamento do prefeito, vereadores, que me entristeceu. Me entristeceu, me indignou. Eu tenho hoje o prefeito não como inimigo, não tenho ele como inimigo. As minhas colocações aqui são para ajudar a população. Então, se ele enxerga como oposição, é um posicionamento dele, tá? Mas isso não quer dizer que somos inimigos. Eu estou aqui defendendo o povo, defendendo o dinheiro do povo, a aplicação correta e eficiente do dinheiro do povo. Eu não estou aqui para defender prefeito e nem partido. E eu ouvi uma frase que me entristeceu. Uma entrevista na Giromix, eu estava junto com o Cláudio Góes, e questionaram ele sobre dois temas. O acesso, que ele disse que ocorreu audiência pública, que ele ia meter o pé no toco, que se não tivesse o acesso, mas não tem previsão, tá? Nada de concreto, então não terá acesso, segundo ele, aquele lá no sertanejo, até 2021. E questionaram ele sobre a possibilidade de reeleição. Ao questionar a reeleição, ele falou, disse a seguinte frase: minha reeleição eu não quero.
Peço a Deus todo dia que me livre disso. Então, quando ele diz que me livre disso, quantas pessoas acreditaram nele, seu presidente? Só para me encerrar. Quantos mairinquenses hoje independem da boa administração? Então, o povo tem que lembrar que não está sendo tratado com cordialidade e com respeito. Está sendo tratado disso, que me livre disso. Então, que realmente nos livre desse tipo de gestor, que trata o povo como qualquer um que não é. Ou seja, o povo hoje é patrão e tem que ser respeitado como patrão. Isso é aqui minha fala, senhor presidente. Muito obrigado, vereadores. Não havendo mais ninguém inscrito, passaremos agora ao intervalo regimental.